É hora de resgatar a memória do terror na TV aberta dos anos 80. Vocês pediram e eu separei filmes de terror que passavam na sessão Calafrio da Record no início dos anos 80. Muitos filmes nostálgicos. A sessão foi a hora de 81 a 84, trazendo muitas pérolas. Eu sou o R.R. Bico, você está no Terror de Ruby. Uma noite de pavor, a história dessa babysitter que vai trabalhar nesse casarão. Chegando lá durante essa bela noite, a mulher fala: ó, é o seguinte, você vai cuidar do meu filho, tem uns 10, 11 anos, eu vou sair, só que tem um problema aí, meu marido, ele é louco, foi colocado numa clínica psiquiátrica e fique atenta, né? Qualquer problema, me dê um toque. O que acontece? O marido foge e vai aterrorizar, vai promover o caos nesse casarão, nessa única noite. Susan George interpretando a nossa protagonista, ela que esteve em Sob o Domínio do Medo, seu papel mais famoso, e Uma Noite de Pavor é o antecessor de Quando o Estranho Chama. Uma Noite de Pavor saiu em 71, Quando o Estranho Chama saiu no finalzinho dos anos 70, perde em qualidade para esse filme citado, mas já é um bom exercício se você gosta de tramas que acontecem em noites, telefonemas, babysitter, as babás do bem ou do mal. Nós vamos descobrir a sua identidade também, embora fique claro que ela pertence ao caminho do bem logo no início da obra. Então é um filme bem legal para você assistir, bons momentos de um terror atmosférico para pequenos sustos. E passou lá na Rede Record, uma época de ouro, porque eu assisti a Record nos anos 2000, estava acostumado, finalzinho dos anos 90 também um pouquinho, e eles passavam muita coisa ruim, muito refugo da Globo, tipo uns filmes do Van Damme, lembra que estava sempre passando Replicante, eles tinham acho uns 2 ou 3 filmes, o SBT era a mesma coisa nessa questão de cinema de ação, mas foi por lá, só para trazer uma experiência particular, né, foi por lá que eu conheci, por exemplo, o Retorno dos Mortos-Vivos, A Volta dos Mortos-Vivos, ou o primeiro ou o segundo. Então, pelo menos a Record me trouxe essa experiência. E eu tenho certeza que com essa sessão, ela trouxe experiências mágicas para vocês também. Um pouquinho mais velhos, que nasceram na década de 70. Fright. Once it gets hold of you, Vítima do Medo, Bad Ronald, obra dos anos 70, espetacular, a história de um garoto desajustado de 15, 16 anos que vive com sua mãe, não se dá bem com ninguém. O problema é o seguinte, ele acaba eliminando uma jovem de seu bairro de uma forma acidental e sua mãe o esconde num quartinho secreto dentro da residência, evitando as autoridades, evitando até um possível linchamento. A trama vai ganhar toda a sua substância quando essa mãe bate as botas, falece, morre, vai ao reino dos céus e o garoto, sem saber o que fazer, fica dentro do casarão, abandonado naquele quartinho. Uma nova família se muda para o ambiente e aí é o terror. O garoto já pior da cabeça do que era quando estava solto, promovendo suas loucuras no bairro, vai trazer alguns graus de alguns maus bocados para essa nova família, que é o casal, tem filhas. Um filme duro de se assistir. A gente sente pena do protagonista, que ele está completamente perdido, ele não tem muita culpa da situação e mesmo assim vai se emaranhando em um cenário de circunstâncias que jamais vão sair de sua vida. Não há escapatória, não há fuga, não há possibilidade de um recomeço. Ele está ali, sua vida está arruinada e ele simplesmente vai agir de acordo. Já que eu sou um psicopata, já que vocês estão falando que eu sou um psicopata, eu vou eliminar vocês também, vou matar, por que não? Vamos seguir a ordem social. Então uma obra aí peculiar, concebida para a televisão, memorável, memorável, pode assistir, é curtinho, você dá uma respirada, você se apaixona pela obra, se apaixona pelo protagonista, se apaixona por aquele ambiente. A Mansão dos Desesperados, obra do finalzinho dos anos 60, que vai se inserir no Hagsploitation, que eu nem sabia da existência desse termo, que vai descrever filmes que trazem mulheres de meia idade caminhando à loucura. Em uma bela tarde, na história desse canal, eu recebi um comentário pedindo, faça um vídeo só com filmes Hagsploitation. Eu nem sabia, eu fui pesquisar, falei, olha que interessante, eu assistia um monte desses filmes, me apaixonava por todos, e não
nunca separei uma lista, em breve vai aparecer, eu só não separo porque não tem muito grau de atratividade a um grande público. Mas é a história dessa mulher, meia idade, que perde o marido e perde seu status social. Ela começa, para manter o seu padrão de vida, atrai novas empregadas e vai eliminando cada uma delas. Para quê? Para ficar com suas finanças. Ela atrai pessoas que não têm muita família, vão viajar grandes distâncias para viver na casa da dona e acabam perdendo suas vidas. Uma nova empregada começa a desconfiar e ela vai investigar o desaparecimento de uma antiga amiga. É aí que a trama vai ganhar toda a sua força. Geraldine Page como protagonista, Ruth Gordon, que é grande Ruth Gordon, que teve seu auge naquele Harold and Maude, que eu esqueci o título em português, que é um filme motivacional, um dos mais espetaculares que você vai ver na sua vida, que tem aquela frase que eu guardo pra vida, que com a idade eu aprendi a selecionar as minhas batalhas, né? Eu aprendi a ganhar as pequenas batalhas e não as grandes, eu aprendi só a lutar o que eu posso vencer. É uma das frases que eu levo pra vida da Ruth Gordon. Ela tá aqui, um filme muito mais sombrio, com uma atmosfera quente, escaldante, casa no meio do nada, e essa louca aí tentando manter suas riquezas. O que você faria? Tenho um marido, dinheiro, vida perfeita, perdi meu dinheiro, e como que eu vou dar prosseguimento? Eu vou encerrar minha vida? Vou ceifar minha existência? Ou vou ceifar a existência de alheios? Uma boa pergunta. Alice, the killer, or the victim, or both. Sob a sombra da outra história de uma jovem viúva grávida que está se encaminhando até essa cidadezinha para conhecer a mãe de seu marido que acabara de falecer. O marido meio que estava na guerra do Vietnã, algo parecido. Chegando lá, ela percebe que a mãe não é lá muito flor que se cheire, não está muito satisfeita com sua presença no casarão. Uma casa no meio da neve, o que acontece? Uma tempestade. Essa jovem fica presa por alguns dias na casa e vai ter que lidar não apenas com o ambiente hostil, com essa mãe do mal, mas também o irmão de seu marido morto, que é um pouquinho, não bate bem das ideias, e vai trazer alguns momentos de desconforto à nossa protagonista, porque não basta você trazer uma mulher, porque o terror se aproveita disso, vamos trazer uma personagem feminina frágil que não consegue se defender, algo que o cinema dos anos 2000 pelo menos mudou bastante essa estrutura de filme. Vamos trazer também a mulher grávida, no meio da neve, não há para onde correr e não existe apenas um inimigo, mais de um inimigo. Tem um filho louco, tem a mãe que não gosta dela, é uma obra completamente obscura, que passou despercebida, mas fiquei feliz em saber que passou na Record, então com certeza eu estou relembrando aí algum momento de muito pavor que você teve de 81 a 84. Eu não acreditei quando assisti esse filme, como que ele não é mais reconhecido, como que ninguém fala dessa pérola, mas mesmo que você tenha pulado essa sessão lá nos anos 80, coloque hoje em dia que você vai ter uma noite para não se esquecer jamais. O Estrangulador de Rillington Place. Se você quer um filme pesado que vai deixar marcas irreparáveis na sua psique, então assista O Estrangulador de Rillington Place, do início dos anos 70, vai trazer uma história real, a história do serial killer britânico John Christie, forcei aqui para lembrar, mas consegui. E ele comanda essa pousada com sua esposa, um homem dócil, afável, todo mundo gosta, só que ele tem um estranho hobby, ele fala de filmes de terror no YouTube, não, ele é um pouquinho mais lunático, ele elimina mulheres para satisfazer seus desejos, ele atrai as pessoas para sua pousada, com pequenos cuidados médicos, coloca uma espécie de gás para que elas percam a consciência, e aí ele faz as maiores atrocidades e depois se livra dos corpos, enterra em sua propriedade. A trama vai ficar muito desconfortável ao espectador, principalmente quando um novo casal se muda, casal em dificuldade financeira. O John Christie se apaixona, ele forma uma fixação pela esposa desse jovem, interpretado pelo John Hurt, início de carreira, e cada dia o casal padecendo nas mãos
famoso serial killer que vai controlando emocionalmente cada um deles, até mesmo sua esposa, quando as autoridades vão surgindo. A trama ganha forma lá nos anos 40, falam que esse serial killer esteve na ativa anos 40 e anos 50, então você vai ter toda a sua jornada até o seu descenso, um filme inesquecível. Vou confessar para vocês, eu gosto desse tipo de filme, e esse tipo de filme acaba se inserindo naquele pequeno meandro, filmes de conforto que eu amo. Então, a cada ano é quase obrigação assistir O Estrangulador de Rhinton Place. É uma experiência que você vai... É difícil não gostar da obra. Você pode odiar o que está assistindo, mas não gostar de como a história está sendo contada não é possível. If you saw him walking in the street, would you give him a second glance? As Profecias do Doutor Terror, antologia britânica lá da Amicus, dos anos 60, com um elenco estelar, Peter Cushing interpretando o protagonista da obra, esse fortune teller, que eles falam, como que se chama? O vidente. Ele tem suas cartas de tarô, ele tá num trem, 5 personagens entram na cabine, ele fala, começa a brincar com as cartinhas, o pessoal tira onda com a cara dele, ele fala, vou trazer uma história sobre a sua vida, vamos lá, vamos ler sua sorte, vou ler seu futuro. E ele começa a ler as cartinhas, cada carta e cada personagem é uma história diferente, ou seja, a abertura e 5 histórias, além do Peter Cushing, tem também o Donald Sutherland, que infelizmente partiu faz pouco tempo, início de carreira, e o Christopher Lee. Em uma das histórias, a que eu mais gosto tem a do Christopher Lee, acho que é a última, que ele vai lutar com uma mão decepada que ganha vida, vai atrás dele, um negócio absurdo. E tem um do músico que vai se envolver com voodoo. Essa é uma delícia assistir esse conto. Tem a da planta que ganha a vida. A Amicus, dentro de antologia, não tinha como errar. Muita gente aí se coloca nos comentários, gostam de cartas de tarô. Eu tenho até um deck aqui escondido na estante, mas eu não sei. Eu gosto simplesmente para ver pessoal lendo a sorte na televisão, em filmes de terror, filmes de suspense, filmes de comédia até mesmo. Então aí coloca. Você também já leu sua sorte? Já praticou? Já teve uma visão sinistra? Você não vai durar 2 anos, a vidente falou pra você? Será? Obsessão sinistra, outra opção dentro do subgênero Hexploitation. 2 jovens. Jovens é um exagero, na faixa dos 40 anos, seus filhos cometeram alguns crimes, foram condenados, e isso tudo acontecendo lá nos anos 20, lá nos anos 30, e elas fugiram de cidade. Trocaram de nome porque não iriam conviver mais em sociedade. E uma delas abre uma academia de dança, a outra ela é mais obsessiva e ela começa a ter ideias. Tem alguém que descobriu a minha identidade e está perseguindo, está espionando o nosso dia a dia. As coisas vão ficando mais intensas, vão ficando mais bizarras, até que explode a loucura e a gente tenta entender. É apenas loucura? O que há de certo é que a personagem doidou, isso não resta dúvidas. Mas ou existe alguém pesquisando, alguém rondando a vida das duas. É uma obra que é mais forte e de maior qualidade que A Mansão dos Desaparecidos, com um imaginário visual espetacular. Eu falo pra vocês, você quer uma reprodução maravilhosa dos anos 20, anos 30, pegue obras dos anos 70. Hoje em dia, parece que eles constroem, quando vão falar sobre os anos 30, uma identidade paralela, um universo paralelo, para que a gente não encontre nenhuma similaridade com a realidade. Não é o que os anos 60 oferece. Qualquer obra que você encontra que volte para o passado dos anos 20 é uma maravilha de se assistir, e Obsessão Sinistra está no topo desse subgênero Hexploitation. Shelley Winters como essa mulher que está surtando. Shelley Winters começou lá no cinema clássico, final dos anos 40 e início dos anos 50, lindíssima, magra, foi engordando e Hollywood virou as costas. Ela teve que atirar pro terror, então você vai encontrar muitos filmes com a Shelley Winters de terror, interpretando loucas na década de 70. Obsessão Macabra, obra do Roger Corman, baseada numa história do Edgar Allan Poe, com o Ray Milland como protagonista. A história de um homem que ele tem pavor em ser enterrado vivo. Então ele constrói uma câmara para que, quando ele morrer, conforme ele é enterrado, vários gadgets
vários utensílios vão impedir que ele padeça horas e horas perdendo ar dentro de um caixão. Só que o que vai acontecer? Conforme ele está lidando com uma nova paixão ou uma paixão antiga, sua família, ele tem um choque, vai deixá-lo no estado catatônico, me desculpem, e paralisado, o pessoal acha que morreu, coloca dentro do caixão, e é lá que ele vai tentar escapar, porque nenhum utensílio que ele preparou funciona, e mais do que isso, ele parece estar inserido em uma trama de enganação. O Ray Milland é o seguinte, meu amigo, você sabia disso? Você coloca ele num filme que ele não fala nada, tem inclusive um filme dos anos 50, filme no ar, no estilo espionagem, que o Ray Milland não abre a boca, não existe palavras, é só a expressão, os olhos do Ray Milland. Então você coloca ele nesses filmes, porque nessa obra você tem a narração, o desespero mental do personagem, não tanto ele falando e não tanto ele atuando em cima das cenas. Isso é o bastante, isso e a direção criativa do Roger Corman, também em sua criação de... eu ia falar de atmosfera, mas não é o caso, de cinematografia, a utilização de cores fortes, de flashes de luz que vão contrastando a paranoia do personagem, uma obra forte, potente, que vai deixar você completamente obcecado, assim como o título em português, pelo Ray Milland e pela história. No matter who he destroyed. Balada para Satã, já falei pra vocês várias vezes, a década de 70 é a década do ocultismo. Balada para Satã ficou um pouquinho esquecido, não vou falar que ele é obscuro, mas as pessoas passam por cima dele. Felizmente foi exibido pela Record, foi exibido por vários canais abertos e hoje em dia tem uma fama que vai crescendo em cima da reputação da obra, que traz como protagonista Alan Alda, que foi um ator mais da comédia, mais do drama, que atirando pro terror. É a história de um jovem músico que vai conhecer um músico renomado, já velhinho, se inserir em sua realidade familiar, vai sentir essa... Você conhece um mestre, né, dentro do seu campo, você fica obcecado pela pessoa, você quer aprender com ela, é o que o personagem do Alan Alda vai fazer, só que a família desse músico velhinho é ocultista, ela pertence a uma seita, ela pertence ao satanismo, sequências de rituais vão acontecer, o personagem do Alan Alda vai cair meio que num rito de possessão, a gente vai compreendendo se ele está possuído, se ele está simplesmente apaixonado pela situação, a namorada dele tenta tirá-lo. O que a gente vai ter de base é o seguinte: o velhinho vai querer a alma, o corpo do Alan Alda. É uma espécie de a chave mestra dos anos 50, com mais clima e menos sequências alucinantes de terror, é mais na construção de história, com destaque a uma sequência bizarríssima envolvendo animais. Eu falei sobre esse filme e o pessoal achou que a cena de... Geralmente filmes de ocultismo trazem essas cenas de violência, mas não, é uma cena bizarra pela construção visual que eles vão colocar, tem até num pôster, é o cachorro que vai aparecer na cena, é um negócio que você não quer assistir o filme por conta disso, mas você consegue levar, você consegue passar quase ileso. Eu separei outro pôster, não vou colocar aquele pôster porque tem uma mulher exibindo um pouquinho demais do corpo, tá? Mas assista, Balada para Satã é um clássico de ocultismo, gosta do subgênero, essencial. A inocente face do terror, a história de irmãos gêmeos. Segundo vídeo consecutivo que eu estou falando sobre gêmeos. E os moleques têm 10, 11 anos e eles gostam de pregar pegadinha, pregar peças, jogos macabros, só que um deles, ele tem meio que uma mão, sabe? Ele tem um jeito pra maldade, ele tem um jeito pra trazer um mal às pessoas, e o outro começa a enxergar esse irmão cometendo essas atrocidades de uma forma invisível, que os acidentes vão acontecendo, as pessoas começam a entrar em desespero, e só esse garoto sabe o que está acontecendo, só o garoto tem o poder de denunciar, falar pra alguém que o irmão tá fazendo barbaridade, só que ele fica em silêncio, e as situações vão ficando cada vez mais complexas. Nós vamos ter uma quebra, evidentemente, em algum momento, com a família do garoto, mas o foco é no estranhamento que os personagens trazem, no senso de desconforto ao espectador. A gente olha aquilo meio distanciado, a gente não quer absorver que uma pessoa, um garoto de 10, 11 anos, consiga trazer esse nível de crueldade
com as pessoas ao seu redor, com crianças da mesma idade. Então é uma obra que vai pertencer àquele subgênero à lá o anjo malvado. Você quer obras que tragam isso de uma forma que você acredita que possa acontecer, não muito mentirosa, tá aí uma excelente opção. Não recomendo muito para quem tem filhos nessa idade, talvez seja te deixe um pouquinho paranoico. My God, my George, what is it? George, what is it? George, what is it? What happened? Oh my God! É isso aí, pessoal. Siga imediatamente. Você quer a memória da TV aberta em filmes de terror? Em cima, filmes de terror que passavam no Cine Sinistro da Band. Embaixo, filmes de terror que passavam no SBT, no Cinema em Casa. Muito obrigado. Vejo todos vocês nos próximos dias.